Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Serquilho. É uma alegria poder estar com vocês nesse momento, nesse culto online. Eu sou o pastor Paul, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, e é uma alegria muito grande poder, nessa quarta-feira, compartilhar a palavra de Deus com você. Pastor Tony, um amigo, um colega de longa data, já esteve pregando aqui em nossa igreja, foi uma bênção. E nesse tempo de pandemia, de quarentena, nós decidimos aí trocar os nossos púlpitos virtuais, crendo que essa é uma ação, que vai enriquecer muito as nossas comunidades, vai ser muito rico para nós como igreja. Então é um prazer estar aqui. Estou aqui gravando na minha casa, porque aqui na nossa cidade, no nosso presbitério, há uma recomendação para que nós fiquemos em casa, os pastores, mesmo os cultos online têm sido feitos das casas. Mas eu quero, querido, ler a palavra de Deus com você, para nós meditarmos aqui nessa noite, nesse culto de quarta. E eu quero ler com você o Salmo de número 120, que nos diz assim, Salmo 120, todo esse Salmo, diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, os que já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, esses irmãos que estão agora nos acompanhando aqui. Peço que o Senhor abençoe, Pai, essa igreja, que em nome de Jesus, Pai, eles sejam abençoados, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra, Deus, seja como uma semente boa, lançada em boa terra, Deus, para germinar, frutificar e gerar frutos. O Senhor abençoe o Teu povo, Pai, a despeito de mim, sou apenas um homem, que a graça do Senhor abundante, que o Espírito Santo do Senhor ministre com graça e poder e unção na vida, Deus, da sua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bênção nós podemos estar juntos aqui. E quero te fazer uma pergunta. Quando você precisa fazer uma viagem, uma longa viagem, quais são os métodos que você usa ou os recursos que você usa para se entreter no meio da viagem, enquanto você está viajando? Algumas pessoas podem baixar aí no seu celular ou no tablet as suas séries preferidas e assistir, enquanto viajam. Outras podem usar os seus sistemas de streaming, serviço de streaming para ouvir músicas. Baixam também as músicas e ouvem suas playlists preferidas. Outros ainda podem, de repente, ler livros enquanto estão viajando. Outros podem preferir dormir. Outros podem preferir olhar pela janela e apreciar a paisagem. E outros, quem sabe, podem apreciar, cantar junto com todos aqueles que estão viajando. Bom, querido, o Salmo 120 é o primeiro salmo daqueles salmos que estão catalogados na Bíblia como cânticos de romagem. Esses salmos, eles eram cânticos, na verdade, e poemas que eram entoados pelos peregrinos judeus que subiam até a cidade de Jerusalém para adorar no templo. Então, segundo a lei mosaica, segundo a lei de Moisés, os judeus deveriam, pelo menos 3 vezes ao ano, subir até a cidade de Jerusalém para adorar no templo, participar das festividades judaicas. E esses salmos, então, eram entoados por essas pessoas que viajavam. E essas viagens não eram feitas de carro e de ônibus, mas essas viagens eram feitas a pé. As pessoas viajavam, vinham de vários lugares de Israel e até fora de Israel e juntavam-se em grandes grupos e iam viajando. E essa viagem era uma viagem perigosa, querido. Tinha alguns perigos, o caminho era perigoso, o caminho era acidentado. Próximo a Jerusalém, o caminho é íngreme. Jerusalém está no cume da montanha, então o caminho era perigoso, o caminho era íngreme. Também havia o perigo, o risco
de você se deparar com ladrões que ficavam ali à espreita, esperando viajantes desatentos para atacá-los. E ainda havia o risco de animais selvagens, animais ferozes que poderiam atacar os viajantes durante a viagem. Então, era uma viagem perigosa, mas era uma viagem feita com muita alegria. E os cânticos de romagem, eles trazem assim vários sentimentos que fazem parte da vida humana. Então eles falam de angústia, eles falam de lamento, eles falam de esperança, falam de alegria, falam de dor, falam de confissão de pecado, falam da queda, enfim, vários sentimentos que fazem parte do da nossa vida como seres humanos. E os peregrinos então iam com famílias inteiras, acampavam ali na beira da estrada e iam viajando. Essa viagem durava dias e eles se entretinham ou se distraíam cantando essas canções. E aqui, querido, o Salmo 120, então, é o primeiro salmo dessa lista, né, do 120 até o 134. E o que nós podemos aprender aqui? Eu quero responder com você duas perguntas, tá bom? A primeira é, qual era a situação do salmista? O que estava acontecendo com ele? Né? E a segunda pergunta é, o que nós podemos aprender com isso? E a situação do salmista, querido, vai nos trazer aqui um contexto de bastante aflição. Quero te perguntar, você já foi alvo de calúnia? Você já sofreu, querido, com palavras mentirosas sendo proferidas contra você? Você já foi alvo, querido, de testemunhos falsos, né, de gente tentando destruir a sua imagem? Pior, você já foi alvo de pessoas falsas que usaram palavras mentirosas com você para te bajular, para te enganar, e por trás, né, pelas suas costas, essas pessoas atacam você e falam mal de você e usam palavras para tentar destruir você. Querido, é exatamente esse o contexto do salmista. O salmista estava passando por um momento, digamos assim, de um bullying, né? Ele estava sendo atacado com palavras mentirosas, e ele estava sendo atacado por pessoas falsas que se aproximavam dele, bajulavam ele, mas na verdade não queriam o seu bem. E ainda ele diz que ele busca a paz, mas eles não querem a paz. Versículo, ali no versículo 2, ele diz assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ali no versículo 1, ele diz assim, na minha angústia eu clamo ao Senhor. O salmista estava angustiado, querido. E aqui, a palavra angústia, lá na sua raiz, a palavra que aqui é traduzida por angústia, se nós formos buscar no original hebraico, lá a sua raiz, ela vai trazer o sentido de estar aprisionado ou estar preso numa jaula. Querido, alguém que sofre de assédio moral ou de bullying se sente exatamente assim, numa jaula, numa prisão, se sente preso, né? Se sente assim impotente diante daquilo que está acontecendo consigo. E esse era o sentimento do salmista. Ele estava se sentindo preso, angustiado, né, amargurado. Ele diz aqui, né, eu sou pela paz, mas eles não querem a paz, eles teimam pela guerra. E o salmista, querido, ele usa aqui uma metáfora para expressar o seu sentimento. E ele diz assim no versículo 5, né, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Querido, aqui há uma informação interessante aqui, né? Nós podemos ler isso aqui e não entender, porque não faz parte do nosso contexto comum, mas essas duas cidades aqui, elas não estão próximas, elas não eram próximas. As duas cidades eram distantes, não estavam próximas e não eram próximas de Jerusalém ou de Israel. Então a cidade de Meseque estava ao norte, situada na Ásia Menor e habitada pelo povo pagão. A cidade de Quedar ficava na Arábia e lá também era habitada por um povo pagão. E este povo pagão que habitava lá em Quedar é uma tribo muito hostil e sempre preparada para a guerra, para atacar. Então essas duas cidades, queridos, estavam longe uma da outra e estavam longe de Israel. Era impossível ou improvável que alguém pudesse habitar em Jerusalém ou habitar em Meseque e peregrinar em Quedar. O que ele está dizendo aqui? Ele se sentia tão angustiado, que o salmista se enxergava
como um estrangeiro no meio de um povo que odeia o estrangeiro. Ele se sentia como alguém que está fora da sua terra, no meio de um povo hostil. Era exatamente assim que ele estava se sentindo. Já se sentiu dessa maneira, querido? No meio dos seus, no meio do teu povo, se sentiu menosprezados, parece que você não era daquele grupo. E era esse o sentimento salmista. Embora aquelas pessoas fossem povo, né, do mesmo povo, povo do povo, né, povo dele, né, pessoas que eram do seu sangue, da sua linhagem, eram a sua nação, mas ele se sentia como um estrangeiro que estivesse lá na cidade de Quedar, por exemplo, que era habitada por uma tribo hostil. Ele estava angustiado. Então, respondendo à primeira pergunta, querido, o salmista estava profundamente angustiado, se sentindo preso, humilhado, como alguém que habita, querido, né, numa terra onde o estrangeiro é hostilizado. Mas quais as lições que nós podemos aprender aqui? E a primeira lição, querido, que o salmista nos traz, ele diz assim: na minha angústia eu clamo ao Senhor. Querido, às vezes nós podemos enfrentar momentos de angústia e não clamar ao Senhor. Você já viu isso acontecer? Às vezes nós estamos num momento de angústia e tudo que nós fazemos, as palavras que nós levamos a Deus, não são palavras de adoração, de louvor ou de clamor, mas são palavras de blasfêmia, muitas vezes, de reclamação, né? Quantas vezes nós nos sentimos assim, injustiçados? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu sou fiel nos dízimos, eu participo das atividades da igreja, e agora me vem essa situação, me sobrevém isso. Pessoas estão me atacando, pessoas estão falando mal de mim, estão usando testemunho falso, estão me bajulando para me atacar, eu estou sofrendo bullying. Deus, aonde o Senhor está? Querido, muitas vezes nós podemos incorrer nesse erro, de ao invés de clamar a Deus, blasfemar contra Deus, mas o salmista ele revela que ele confia no Senhor. Então ele clama, na angústia ele clama, e ele diz ainda assim: eu clamo ao Senhor. E a palavra aqui, Senhor, é a mesma palavra que aparece lá quando Deus se apresenta a Moisés no livro do Êxodo: eu sou o que sou, né? Ou que nós conhecemos como Yahvé, o nome de Deus. E aqui ele está dizendo assim: na minha angústia eu clamo, mas eu não clamo a qualquer um. Eu clamo ao Senhor que fez todas as coisas, ao Senhor que é soberano sobre tudo, ao Senhor que não perdeu o controle, ao Senhor que reina, ao Senhor que está sentado no trono do universo, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que disse: eu sou o que sou. Eu clamo. E o salmista também, querido, aqui, ele se recorda da sua relação com Deus. Eu clamo a Deus e ele me ouve. Por que o salmista diz isso, querido? Porque ele tem experiência com Deus. Ele anda com Deus. Ele, em outros momentos, clamou a Deus e ele sabe que Deus, quando nós oramos a ele ouve. O salmista revela, querido, que ele tem uma intimidade com Deus. Ele tem um relacionamento com Deus. E isso significa, querido, que o salmista sabia que o Senhor era a razão da sua vida. E, querido, em momentos assim, qual seria o pedido do nosso coração? Imagina que você estivesse nessa situação. Imagina que você estivesse vivendo o que o salmista está vivendo. Talvez você está vivendo o que o salmista estava vivendo. Talvez você está sofrendo aí ataques. A resposta mais esperada de qualquer um de nós para essa oração, a oração que nós faríamos seria: Deus, livra-me disso. Livra-me, Deus, disso que eu estou vivendo. Livra-me desses ataques, livra-me dessas pessoas. Cessa, Deus, com essa dor. Mas olha que interessante, querido. O salmista, na sua oração, ele clama ao Senhor e ele apenas espera que o Senhor o ouça. O salmista, querido, ele ora a Deus e coloca diante de Deus o motivo da sua aflição. Mas ele não pede para Deus mudar aquilo. Ele pede para que Deus escute a sua oração. Querido, qualquer um de nós, em momentos de aflição, naturalmente vai orar pedindo que Deus remova o problema.
O próprio Cristo, diante da iminência da cruz, no jardim de Getsemane, orou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O apóstolo Paulo, querido, orou, e a Bíblia diz que ele orou durante 3 vezes, ou por 3 vezes ele orou, pedindo que ele fosse liberto, né, de um espinho na carne, e a Bíblia diz que Deus não atendeu o pedido de Paulo, mas Deus disse, a minha graça te basta. E aqui, querido, o Senhor responde ao salmista, mas ele não responde tirando o problema. E muitas vezes, querido, Deus não vai tirar o problema. Muitas vezes Deus não vai nos transportar, né, para outro lugar, nos tirando do meio do problema. Mas o Senhor vai nos trazer e nos tratar de outra maneira. Então, o salmista aqui, querido, ele primeiro recebe uma palavra de ânimo e de conforto do Senhor. Mas, querido, ele também recebe do Senhor uma palavra que revela que o Senhor está vendo aquela situação. Porque, perceba comigo, olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. O que te será dado ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Versículo 4. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O que isso significa, querido? O que isso significa? O salmista pede que Deus o ouça. Deus o ouve. Mas Deus não tira o problema. Mas Deus revela para o salmista que esse Deus, ele é justo juiz, que ele fará a sua justiça. Eu quero que você entenda o que ele está dizendo aqui. O que são setas? Setas, na verdade, são flechas. E todo guerreiro carregava uma aljava cheia de flechas bem polidas e bem afiadas. Queridos, palavras são como flechas. Palavras são como flechas que, quando disparadas, podem atingir, né, o nosso coração, a nossa alma, podem causar muitos prejuízos a nós. E o salmista, querido, estava sendo alvo dessas flechas, dessas setas que estavam sendo atacadas, né? Estavam sendo lançadas contra ele, e ele estava sendo atacado por essas flechas que estavam destruindo o seu coração, a sua autoestima. E aqui, querido, ele diz assim, o que te será acrescentada, ó língua mentirosa? Ele está perguntando, vocês que estão me atacando, vocês que estão sendo maus comigo, o que vai ser acrescentado a vocês? O que vocês vão receber? E aqui, querido, o salmista diz, as setas inflamadas com zimbro e as setas agudas do valente, e as brasas vivas de zimbro. Querido, o salmista não recebe o livramento daquilo que ele está passando, mas o salmista, querido, recebe a força do Senhor para passar por aquilo, mas Deus o lembra de quem é o supremo juiz. Porque o salmista diz assim, eu sou pela paz, eu busco a paz, mas eles não querem a paz. Eles não querem a paz. Então Deus está dizendo que a língua mentirosa, a língua que ataca, a língua que é falsa, essa língua vai receber as flechas do valente, porque o Senhor fará justiça para com eles. Mas, concluindo, querido, eu quero trazer algumas lições práticas para nós. Algumas lições para nós sairmos desse culto, né, dessa mensagem com lições práticas. E a primeira delas, querido, nós precisamos pensar acerca daquilo que nós temos falado. Naturalmente, quando nós olhamos para o Salmo, a gente automaticamente, né, nos colocamos na posição do salmista. Nos colocamos nesse lugar. Mas, querido, será que a nossa língua tem sido instrumento de bênção? Ou a nossa língua tem sido instrumento de mal, de maldição? Né? A Bíblia diz, Tiago diz que a língua ela é um órgão pequeno, mas ela pode incendiar uma floresta inteira. É como o leme de um navio que é pequeno, mas move o navio, né, para todos os lugares. É um mal incontido. Querido, a primeira pergunta é, como anda
a sua língua? Será que há palavras de bênção, palavras de amor, palavras verdadeiras? Será que há palavras que revelam que Jesus é seu Senhor? Ou será que nós temos permitido que a nossa boca sirva de instrumento de maledicência, de crítica, de mal, de ataque? Por isso, querido, a primeira lição prática é: eu preciso pensar como eu tenho usado a minha língua. Mas a segunda lição prática, querido, é: diante da difamação, não se defenda. Não devolva o mal com o mal. Querido, se há pessoas que estão atacando você, se há pessoas que estão usando de setas para atacar o seu coração, não gaste tempo tentando se defender. Lembre-se que você é filho do rei, você é servo do Senhor. E o próprio Deus, querido, é quem está cuidando de você. O próprio Deus, ele é quem vai trazer a justiça no tempo certo. Por isso, não devolva o mal com o mal. Em terceiro lugar, querido, não deixe que o ressentimento guie você. Não deixe que a amargura e o ressentimento tome o seu coração. Porque uma pessoa que não consegue se livrar do ressentimento é alguém que conserva no seu coração o mal e permite que as flechas inflamadas se tornem ainda mais efetivas no seu coração. Por isso, querido, não permita que o ressentimento e a amargura guiem o seu coração. Mas todas as vezes que você se sentir aflito, angustiado, preso numa jaula, faça como o salmista: na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Leve diante do Senhor, querido, aquilo que está no seu coração. Mas, finalmente, a última lição prática: lembre-se, querido, que nem sempre Deus vai responder a oração da maneira que nós queremos. Nem sempre Ele vai tirar do nosso caminho os problemas. Mas todas as vezes que Ele não tirar o problema do nosso caminho, Ele vai nos conceder força, Ele vai nos conceder graça. Às vezes nós vemos situações difíceis e pessoas que passam por momentos dramáticos e olhamos para aquelas pessoas naqueles momentos e percebemos que aquelas pessoas estão muito fortes. E essas mesmas pessoas, depois que passam por todo aquele momento dramático, olham para trás e se perguntam: da onde eu tirei tanta força? O Senhor é quem nos concede força. Que Deus te abençoe, querido, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que nós, todos nós, tenhamos palavras de vida, de bênção, de salvação nos nossos lábios, e não palavras de mal. E se você tem sido atacado, querido, lembre-se: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem luta por você. Não permita que as mentiras que estão sendo faladas sobre você se tornem rótulos sobre você. Você é amado por Jesus, você é filho, de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. Por isso, querido, prove dessa liberdade que Jesus nos dá. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse tempo que nós pudemos aqui ler e estudar a Tua Palavra. Quero pedir, Pai, por todos os meus irmãos que agora estão vendo essa filmagem, vendo esse culto, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai. E se porventura, Deus, há pessoas que têm vivido dias difíceis, que têm se sentido angustiadas, assim como o salmista estava, Deus, sentindo presos em jaulas, que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar no coração desses irmãos, trazendo vida, trazendo paz, trazendo a paz que excede o entendimento, trazendo, Deus, a cura e a libertação. Assim nós oramos, abençoando, Deus, a igreja do Senhor na cidade de Serquilho. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e foi muito bom poder estar com você aqui neste culto online. Um grande abraço e até a próxima.